Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, uma passagem conhecida que fala sobre Elias. Nós vamos ler até o versículo 9, amém? Então, 1 Reis, capítulo 19, vamos fazer a leitura até o 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berzeba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitando-se, dormiu abaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Amém? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, fale conosco, nos instrua, nos inspire para levar a sua palavra e também para ouvirmos a sua palavra. Espírito de Deus, fale conosco, porque dependemos de Ti, confessamos isso, precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga graças a Deus aí da sua casa, de onde você está me ouvindo, que Deus possa te abençoar. Nós conhecemos essa história, né? O profeta Elias foi um grande homem de Deus, havia realizado uma grande obra, ele fez a vontade de Deus, cumpriu a vontade de Deus, mas uma coisa é fato. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus ela não é fácil, né? Cumprir a vontade de Deus nem sempre é tarefa fácil. E o fato é que Elias cumpriu, Elias fez tudo aquilo que Deus havia mandado. Mas Elias chegou a um momento de exaustão. Elias estava em um desgaste físico e espiritual muito grande, como qualquer outro ser humano. Elias chegou a um ponto, então, de exaustão física e psíquica. E ele teve medo. Olha, não há nenhum sentimento mais humano que ter medo. Aliás, outro dia disse que o medo, em uma medida, ele é bom, porque o medo contribui para a preservação, para a nossa própria preservação. Então, por termos um pouco de medo, isso nos livra de grandes problemas. Mas eu disse aqui que o medo, ele precisa ser controlado, que o medo até um determinado nível, ele é bom e aceitável. Mas quando o medo, ele se eleva muito a ponto de passar a controlar a sua vida, ele passa a ser um grande mal. E quando nós estamos cansados, desgastados, física e espiritualmente, nós ficamos mais frágeis, obviamente. E mais frágeis, nós ficamos, assim, dessa forma, vulneráveis diante do medo. Então Elias já havia enfrentado coisas grandes, Elias havia enfrentado situações terríveis. E Elias foi sempre muito corajoso nas suas decisões, muito corajoso em cumprir a vontade de Deus. Mas agora, como ele estava cansado, como ele estava abatido fisicamente e também no seu psicológico, então agora ele sente o medo que estava então que passaram a controlar a sua vida. Não o medo que ele havia enfrentado, mas por estar fragilizado, agora o medo assume o controle da vida de Elias. E diz a Bíblia que Elias foge.
E diz assim o versículo 4, ou melhor, o versículo 3, diz que Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Mas como pode aquele Elias que corria na direção do rei Acabe, aquele Elias que corria de encontro, né, ao encontro e de encontro, porque ele resistia, então aquele Elias que ia de encontro a Acabe, aquele Elias que ia de encontro a Jezabel, porque agora ele está fugindo? Porque antes ele foi capaz de resistir o medo e agora ele estava, como diz o texto bíblico, ele estava fugindo. E diz o texto aqui no versículo 4, que ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, então caminhou por um dia no deserto, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Agora, o que pode ter levado, então, Elias agora a caminhar por um dia no deserto? Então ele vai para um local de isolamento e ele fala: Senhor, estou cansado. Senhor, já cumpri meu ministério. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Me tira dessa terra, me leva para a tua glória. O porquê Davi, já estava trazendo Davi para a história. Porque Elias, então, ele ficou tão atribulado, porque Elias agora teve um medo que ele nunca teve, e porque Elias agora ele corre de Jezabel, porque agora Elias busca o isolamento. O que estava acontecendo com Elias? Elias estava fragilizado fisicamente e psicologicamente. Qualquer um de nós, por mais que você tenha feito coisas grandiosas, por mais que você tenha conquistado na sua vida coisas poderosas, por mais que você tenha realizado feitos na obra do Senhor, para o reino de Deus e para a sua vida pessoal, familiar, saiba de uma coisa: todos nós nos cansamos. Saibam disso. Todos nós estamos sujeitos a esse problema que Elias atravessou. Então, o desgaste físico e o desgaste emocional, psíquico, nos deixa vulneráveis diante de ataques. Então, agora ele foge e diz o texto que ele dorme, né, debaixo daquele zimbro, e ele é acordado pelo anjo, e o anjo lhe oferece pão e água, e ele se alimenta e volta a dormir, e o anjo o toca mais uma vez e diz para ele que ele precisava se movimentar, que ele não poderia ficar daquela forma, e diz o versículo 8, que ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, ele caminhou, né? Ele estava fugindo de Jezabel, e foi uma longa caminhada. Diz o texto que ele percorreu o caminho, né? Com aquela comida ele percorreu o caminho de 40 dias e 40 noites até um monte que talvez representasse para ele um local de oração, né, de comunhão com Deus, mas o fato é que onde vai parar Elias? Diz o texto no versículo 9 que Elias procurou uma caverna. Então veja que essa caverna representava para Elias um esconderijo, essa caverna representava para Elias um local de solidão, essa caverna representava para Elias um local de reflexão e representava para Elias um lugar de medo. Agora, o que levou Elias até essa caverna? Aquilo que também pode nos levar a cavernas. O que levou foi exatamente o fato dele estar emocionalmente e fisicamente fragilizado. Nós precisamos combater o estresse físico e emocional. O estresse físico e emocional pode nos deixar vulneráveis, assim como Elias esteve vulnerável. Agora Elias está naquela caverna, possivelmente pedindo a morte, porque um pouco antes ele havia se deitado debaixo de um zimbro e havia pedido a morte a Deus. Então, possivelmente, agora ele está isolado, está num lugar talvez pensando: ninguém pode me achar aqui, isolado no sofrimento, embora tivesse feito a vontade de Deus.
Embora durante a vida Elias tivesse se dedicado a fazer a vontade de Deus, mas agora ele estava em um lugar escondido, sofrendo e pensando na morte, pensando que era o fim. Ocorre que na caverna nós temos impressões equivocadas. Quando nós estamos na caverna, quando nós estamos escondidos do mundo, quando nós estamos, talvez alguns estejam se sentindo na caverna, né, com essa quarentena, né, todos isolados, né, talvez nós tenhamos, né, durante essa quarentena um pouco desse sentimento de Elias, de isolamento, de cansaço, de desgaste físico, porque ficar parado cansa, né, a gente fica enjoado, cansado de ficar parado no mesmo ambiente. Talvez nessa quarentena a gente esteja sentindo um pouquinho do que Elias sentiu, né? Do cansaço físico, do cansaço psíquico, emocional. Agora, eu dizia que a caverna é um local de falsas impressões. Quando nós estamos na caverna, muitas vezes nós pensamos que Deus não está olhando para a gente. Muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. A caverna é local de impressões equivocadas. Isso me faz lembrar um pouco lá de Platão, quando ele fala do mito da caverna. Né? Platão conta, né, fala sobre essa alegoria, que eu não vou perder tempo aqui de contá-la, mas resumindo, pessoas que estavam numa caverna, né, ele conta essa história, que pessoas que passariam muito tempo numa caverna, algemadas, presas, olhando para a parede, e essas pessoas seriam capazes de somente enxergar o reflexo, a sombra das pessoas que estavam fora da caverna. Então, aqueles prisioneiros que desde cedo, né, que nunca, ele conta como se pessoas desde a sua infância estivessem sido aprisionadas naquela caverna e nunca tivessem o mundo real, só conhecessem a caverna. Então, que essas pessoas ali presas, olhando para a parede, viam somente sombras. Então, nessa alegoria, Platão coloca que as pessoas pensavam, aquelas pessoas que estavam dentro da caverna, pensavam que o mundo se resumia naquela caverna, que o mundo se resumia naquelas sombras, naquelas imagens distorcidas que as pessoas que ali estavam tinham acesso. Mas certo dia, uma dessas pessoas foi liberta e ao sair da caverna, ela teve uma visão do que realmente é o mundo. Ela foi capaz de entender como são as pessoas, foi capaz de conhecer novas imagens. E aí ela entendeu que enquanto ela estava na caverna, ela tinha uma visão distorcida da realidade. O que ela pensava ser real, na verdade não era real, era somente sombra, um reflexo da realidade. E assim, essa alegoria, então, de Platão, nós podemos trazer para a nossa realidade. Elias, de alguma forma, estava assim, embora ele conhecesse a realidade fora da caverna, Elias estava ali dentro da caverna com uma realidade limitada. Elias estava dentro da caverna com uma visão limitada. Quando nós nos colocamos dentro da caverna, no local de isolamento, no local de solidão, no local de sofrimento, a nossa visão de mundo passa a ficar limitada. Nós passamos a enxergar as coisas de uma forma errada, porque estamos ali com a mente perturbada, atribulada, com emoções, com tristezas, com sentimentos ruins. Agora, Elias então estava ali nesse sofrimento. Elias estava ali então com uma impressão, pelo menos naquele momento, com uma impressão equivocada da realidade. Talvez ele pensasse que Deus havia deixado de ser fiel, pois depois dele ter feito toda a vontade de Deus, ele estava agora naquela situação de perseguido. Ele estava sendo perseguido, ele estava ameaçado de morte, ele temia perder a própria vida. Quando nós nos colocamos na caverna, nós enxergamos as coisas erradas. Nós não enxergamos as coisas como elas são. Não à toa, quando Deus foi falar com Abraão, Abraão não estava na caverna, Abraão estava na sua tenda. Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, saia da sua tenda, porque eu quero falar contigo. Porque a visão de Abraão estava limitada. Deus poderia falar com Abraão dentro da tenda, mas a visão de Abraão dentro daquela tenda seria limitada. Então Deus o chama para fora. Deus fala: Abraão, venha para fora que eu quero. Então Abraão sai da tenda. Embora Deus estivesse dentro da tenda, Deus o chama.
Quando Abraão sai da terra, então Deus começa a mostrar para ele a realidade como ela é. Deus fala: Abraão, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas do céu? Imagine o céu daquela época, né? Sem a iluminação natural, sem iluminação artificial, aquele céu lindo. Abraão olhou, contemplou o céu, contemplou a grandeza de Deus e concluiu que ele não poderia contar as estrelas do céu. Então disse: assim será a sua descendência, assim será a sua descendência poderosa, numerosa na terra. Então, Deus precisa muitas vezes nos tirar do lugar onde estamos, talvez de prisões emocionais, talvez de cansaço, de incredulidade, de falta de fé, muitas vezes prostrados, muitas vezes desanimados. Deus quer falar contigo na caverna e Deus quer te tirar dessa caverna. Porque diz o texto aqui no versículo 9, diz assim, vamos repetir o versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Então Elias pensava estar só, mas Deus estava com Elias dentro daquela caverna. Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Elias pensava estar só, mas Deus estava com ele. Todas as vezes que você se sentir em uma caverna, por situações muitas que podem acontecer na minha ou na sua vida, quando você se sentir mal em uma caverna, em uma situação adversa, a tendência é que você tenha uma visão distorcida, à semelhança do mito da caverna de Platão. Assim como naquela alegoria o homem tinha visão distorcida, talvez você também, dentro da sua caverna, da sua aflição, do seu sofrimento, da sua dificuldade, você tenha uma visão distorcida. Mas poderoso é Deus, porque Ele estará contigo dentro da caverna e Ele vai dizer para você o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui, Rafaela? O que você está fazendo aqui, Udete? O que você está fazendo aqui, Vicente? O que você está fazendo aqui, Marilu? O que você está fazendo aqui, Eduardo? O que vocês estão fazendo? Olha, Deus falará individualmente, pessoalmente com cada um, e Deus vai falar com você porque a sua vida está distorcida. Porque os seus pensamentos estão distorcidos. Eu estou com vocês. Eu estou contigo. Deus vai falar contigo. Eu estou contigo. Porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus está contigo. Então eu te aconselho, saia da caverna. Porque na caverna a nossa visão está limitada. Saia da caverna, porque na caverna fazemos uma leitura equivocada dos fatos. Saia da caverna, porque a caverna é lugar de... A sua visão está limitada. Saia da caverna para que você tenha uma compreensão ampla dos fatos. Caverna é lugar de... que Deus está... Então, quando você passar pela sua caverna, Deus te chamará para fora. O Senhor vai perguntar para você: o que você está fazendo aqui? E vai te chamar para fora. Porque Ele fala contigo dentro da caverna e fala contigo fora da caverna. O Senhor quer nos tirar da caverna para que tenhamos uma visão ampla, possamos compreender sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se ficar dentro da caverna fosse algo bom, o Senhor não teria chamado Elias. Então, embora o Senhor estivesse dentro da caverna, caverna não é lugar para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. A caverna pode até vir, a caverna pode até ser momentânea, temporária, mas ela precisa ser rejeitada. É preciso romper a caverna. Vencer esses limites. Não podemos ficar aprisionados. É preciso romper barreiras. É preciso confiar em Deus. E o sentimento que mais contribui para que nós sejamos levados à caverna é o medo. Então precisamos rejeitar o medo.
Precisamos rejeitar a incredulidade. E precisamos, às vezes, falar conosco. Cada um precisa falar. A Bíblia fala do salmista que disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Então nós, quando estamos abatidos, precisamos falar para nós mesmos. Apontar para nós e falar assim: ô alma, por que você está assim? Você precisa dizer para você mesmo: por que eu estou assim? Eu não posso estar assim. O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo se move em mim. Então, muitas vezes, precisamos dar comandos à nossa própria vida. Muitas vezes, precisamos dar comandos à nossa própria mente. Precisamos dar comandos em nossas próprias vidas. Precisamos ordenar. Precisamos nos ordenar para que possamos sair da caverna, para que não venhamos a ser aprisionados por cavernas, para que a nossa visão seja ampla e possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E para concluir, eu quero ler uma passagem que está lá no livro de Josué. Quero ler 2 versículos que estão no livro de Josué. Josué, capítulo 1, vamos ler o versículo 9, depois o versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tenha medo, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para te guardar. Os anjos do Senhor vão guardar a sua vida. Os anjos do Senhor vão guardar o teu pé para que você não tropece em pedra alguma. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que eles acampem ao nosso redor. Que os anjos de Deus, pela vontade do Senhor, pela ordem de Jesus, acampem ao redor da sua família, acampem ao seu redor, acampem ao redor da sua casa, acampem ao redor dos seus negócios, que os anjos do Senhor, mediante a ordem de Deus, possam guardar a sua vida, os seus negócios e as suas famílias, de modo que todos os seus negócios, o seu lar, tudo o que Deus tenha te dado, seja preservado do mal. E o versículo 9 diz assim, lemos o 9, vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Vejam isso, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus empreendimentos. Em nome de Jesus, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus pais, sobre os seus descendentes e ascendentes. Que a bênção do Senhor estará sobre todos eles, em nome de Jesus. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar, para guardarem os seus. Em nome de Jesus, eu quero declarar como disse Deus a Moisés, disse Deus a Josué, citando Moisés, quando o Senhor disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu quero dizer que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, que nenhuma caverna poderá te aprisionar, nenhuma caverna vai te aprisionar, em nome de Jesus, nenhum sentimento vai te escravizar, em nome de Jesus, porque você está livre. Sobre a tua vida está a liberdade do Espírito Santo. Nenhum mal poderá te aprisionar, nenhum sentimento ruim, nenhuma emoção poderá travar a sua vida, porque há liberdade do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, ninguém poderá te resistir, ninguém poderá resistir à sua casa, porque Deus está conosco. Nenhum
mal resistirá à sua casa, à sua família, seus filhos, seus negócios. Nenhum mal vai prevalecer, porque Deus está no meio de nós. O Senhor dos Exércitos é aquele que peleja por nós. Que o Senhor possa te abençoar muitíssimo, que você possa confiar em Deus. Saia da caverna em nome de Jesus. Não se permita ficar aprisionado em uma caverna. Saia da sua tenda, não saia da sua casa não, tá? Fique em casa. Mas saia da sua tenda espiritualmente falando. Saia da sua tenda, olhe para o céu, contemple a grandeza de Deus. O sair da tenda representa ampliar o horizonte, ampliar a visão. Saia da sua tenda, olhe para o alto, olhe para Deus, fale com Ele, porque poderoso é Deus para te revelar grandes projetos, te revelar coisas poderosas, te mostrar o caminho em que você deve andar. Poderoso é Deus para te dar uma estratégia poderosa para a sua vida profissional, para a sua vida material, para a sua vida familiar. Em nome de Jesus, poderoso é Deus para te dar uma estratégia poderosa de conquista no campo espiritual e também no campo material da sua vida. Que Deus abençoe as nossas famílias, que o Espírito de Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. E eu conto aí com o seu amém, que você diga amém aí da sua casa, que você possa glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Enche o seu coração de esperança. Eu sei que os dias são difíceis, mas nós confiamos em Jesus. A Bíblia diz que alguns confiam em carros, em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor nosso Deus. A nossa esperança está em Cristo. Ele se move em nós. Que o Senhor possa te abençoar muitíssimo em nome de Jesus. Vocês trouxeram alguma manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo. Te apresentamos, Senhor, cada uma dessas pessoas cujos nomes eu já citei. Eu te peço, Senhor, que a sua bênção esteja sobre elas. Senhor, consola os corações daqueles, Pai, que talvez estejam sofrendo, Senhor, pela perda de um ente querido, de um conhecido. Console, Senhor Deus, os corações. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos. Cure, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura. Então pedimos visita a cada uma dessas pessoas que estão, Pai, nos hospitais, ou então mesmo, Pai, em seus lares, enfermas, não importa. Visita, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas. Eu também, Pai, oro, Senhor, pelo Francisco, Pai, irmão do pastor Pina, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre o teu filho. Abençoe, Senhor, liberta, cura, que a tua bênção esteja sobre o Francisco. Senhor, liberta, cura, salva pessoas, livra, Pai, todos eles, Pai, da Covid-19, desse vírus, Pai. Livra, cura, derrame cura, libertação, salvação sobre cada um deles. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos, por onde quer que andemos. Livra-nos de todo mal, que a tua mão poderosa nos guarde, Senhor. Nos guarde, Pai, nos dê uma boa noite de sono, nos dê, Pai, uma semana abençoada, debaixo das tuas mãos poderosas, que não falte o óleo e a unção do teu Espírito, Pai, sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam todos, amém. Diga amém na sua casa, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha, em nome de Jesus. Amém.